Buenos dias. Vamos falar poquito sobre método de aislamento, detecção e quantificação de lípidos. Nosso grupo é o grupo 6, que é composto de Karina Costa, Bruno Costa e Lilian Kelly. Os objetivos. Nossos objetivos generais é aplicar técnica de aislamento de lípidos. O objetivo específico é a identificação de lípidos e grasas. O que são lípidos? Os lípidos são um grupo de moléculas biológicas que compartem duas características. São insolúveis em água e são ricas em energia, devido ao número de enlaces de carbono e hidrógeno. Lípidos em la sangre. Los dos tipos principales de lípidos en la sangre son el colesterol y los triglicéridos. En el cuerpo humano, los lípidos son de crucial importancia para el almacenamiento de energía y en desarrollo de la membrana celular. Sim, los níveis de los lípidos llegan a ser demasiado altos. Pueden acumularse en las partes de las arterias hasta formar una placa que pueden obstruir el paso de sangre. Olá, buenas tardes. Me llamo Karina. Eu vou falar sobre certa confusão entre os lípidos e as grasas. Não todos são lípidos, são grasas, pero todas as grasas são lípidos. Como podemos mirar, a estrutura química dos lípidos é diversa. Os triglicéridos são o tipo mais comum de lípido encontrado em o corpo e alimentos. A classificação de los lípidos é possível basando-se em propriedades físicas, a temperatura ambiente, polaridade e sua estrutura. Tipos de graças. Graças saturadas. Em excesso, são prejudiciais, inflamatórias e aumentam o colesterol. Como exemplo, salame, manteca. Graças insaturadas são saudáveis para o coração. Colesterol, circulação, anti-inflamatórios, como exemplo, atum, abacate e outros. E as grasas hidrogenadas, muito prejudiciais para o coração, são as piores que qualquer outro tipo de grasa. Por exemplo, la tarta, lo pancho, entre outros. Agora vamos falar sobre os tipos principais de lípidos que se encontram em los organismos vivos. Os fosfolípidos consistem em duas cadenas de ácidos graxos, um grupo fosfato e um grupo glicerol, contendo que atrai e repele o água, desempenhando um papel clave em constituição de celulares. Existem muitos tipos de fosfolípidos em o corpo, especialmente em o cérebro. Encontram várias formas que participam na digestão da grasa em um intestino delgado. E o corpo é capaz de produzir todos os fosfolipídios que necessita. Agora vamos falar um ratito de glicolípidos. Os glicolípidos são moléculas grassas que contêm a unidade de açúcar, tal como a galactose. As cadenas curtas de açúcar formam glicolípidos, dos quais podem encontrar-se em la superfície exoplasmática de uma membrana celular. Jogam um papel importante em o desenvolvimento do sistema imune do corpo. Agora vou falar também sobre os tipos principais de lípidos que se encontram em los organismos vivos. O colesterol. O colesterol se encontra em las células e é o torrente sanguíneo de los seres humanos. E é solúvel em la sangre. Deve ser levado às células com a ajuda de lipoproteínas.
apesar de demasiado colesterol, pode ser malo para o corpo. O colesterol é importante. É necessária para formar membranas celulares e é o precursor de outros esteroides, testosterona e o estradiol. Agora vamos falar de triglicéridos. As moléculas de triglicéridos estão hechas de 3 moléculas de ácidos graxos e um glicerol. A grasa pode ser insaturada ou saturada. Um triglicérido se classificará como grasa se solidifica a uma temperatura de 20 graus. De lo contrário, se classificam como aceites. Os triglicéridos são cruciais em el cuerpo para o almacenamento de la energia. Se obtém de fuentes alimentícias de grasas, como azeites de cocina, mantequilla e grasa animal. Agora passo para minha companheira Lilian Kelly. Olá, buenos dias. Vou falar um pouco de tipos principais de lipídios que se encontram em los organismos vivos. Vou falar de esteroides. Esteroides, alguns tipos de esteroides comuns são o colesterol, a testosterona, a vitamina D2 e o estrogênio. Os esteroides são um tipo de lipídio que incluem hormonas e colesterol. O colesterol é produzido por el corpo e consumido através de los alimentos e desempenha um papel em la produção de hormonas. Las hormonas incluem las hormonas sexuales, estrogênio e testosterona e outras hormonas como a adrenalina, cortisol e progesterona. Lipoproteínas. Uma lipoproteína é uma combinação de proteínas e lipídios que se encontram em la membrana de uma célula. La lipoproteína ajuda a la grasa se mueva ao redor do corpo em torrente sanguíneo e existe em forma de lipoproteína de baixa densidade, HDL, e lipoproteína de alta densidade, LDL. Cera. Las ceras são lipídios muito comunes e podem encontrar em las plumas dos animais, em los oídos humanos e incluso em las hojas de las plantas. Separação e análise de glucídios. Em geral, as mesclas complexas de lipídios se separam por diferença de sua polaridade ou solubilidade em dissolventes apolares. Os lipídios que contêm ácidos graxos em enlace externo ou amina se podem hidrolisar, saponificar. Os lipídios neutros, trigliceroles, ceras, pigmentos, etc., se extraem facilmente de los tecidos com éter etílico, cloroformo, benceno. Los lipídios de membrana se extraem melhor com dissolventes orgânicos mais polares como etanol ou metanol. Uma solução extrativa muito utilizada é uma mescla de cloroformo, metanol e água, inicialmente em proporções immiscíveis, produzindo uma sola fase. Separação e análise de glucídios. Matriz encapsulante de lipídios encapsulados. Propriedades: capacidade emocionante, proteção frente ao ar e luz, nula reatividade com os lipídios, fácil manipulação. Agentes encapsulantes: hidróxido de carbono, lactosa, sacarosa, maltodextrinas, almidão, gomas. Proteínas: caseínas, gelatina, albuminas, proteínas de suero de leite,
proteínas de soja y gluten. Ahora voy a hablar de esta imagen, el método quantitativo utilizado de la acción mecánica en el caso el mortero para disrupción de la matriz en seguida. Ocurre la segunda etapa de solução de lipídios. Se extrai por um solvente orgânico como éter etílico e éter de petróleo. Em seguida, vem o processo de filtração e evaporação. Então, vou falar da conclusão. O estudo de las grasas e los aceites para etiquetado nutricional requer uma série de metodologias específicas dependendo da matriz. O profissional analisa deve ter uma formação de primeiro nível para dizer as metodologias oficiais ou recomendadas para emplear segundo a matriz a analisar, resolver todos os problemas antigentes ao manejo e análisis de la muestra analítica. Gracias, professor. Muchas gracias. Este es todo o nuestro trabajo. Gracias. Gracias.